Eu comentei recentemente que 2016 foi o ano em que eu falei publicamente sobre minha sexualidade, ou como diria Rebeca Gaia, foi o ano em que eu confirmei os boatos sobre eu ser uma pessoa bissexual. E hoje, 4 anos depois, no mês do orgulho LGBT+, eu quero propor algumas discussões. Eu vou fazer isso em pelo menos 2 vídeos. Esse primeiro eu vou falar sobre qual a importância de a gente ter um pensamento, um comportamento plural, que seja diferente do padrão normativo da nossa sociedade. E no segundo vídeo eu vou falar mais especificamente sobre a minha vivência enquanto uma pessoa bissexual. Vamos lá? Esse mês, no dia 28 de junho, a gente completa 50 anos do que é considerado a primeira parada do orgulho LGBT e, portanto, 51 anos da Revolução de Stonewall. Falar de Stonewall é como falar um pouco da resistência cotidiana que diversos grupos que não estão em conformidade com o padrão da nossa sociedade precisam fazer há séculos, há milênios. Isso é devido à nossa sociedade ter um tipo de pensamento e uma estrutura social que costuma dizer o que é padrão, que costuma dizer o que é o certo e, portanto, costuma acusar o que é considerado errado. São conceitos que são estabelecidos há milênios, desde a construção do nosso modelo de sociedade vigente, um modelo patriarcal, consumista e branco, que ataca de algumas formas veladas e às vezes não tão veladas assim qualquer outro grupo que não se encaixe dentro desse padrão. É por isso que quando se trata de assuntos como racismo, machismo, LGBTfobia, se fala dessas coisas de uma maneira estrutural. A forma com que a nossa sociedade se construiu durante esses milênios e principalmente depois do monoteísmo, né, da religião judaico-cristã, esse modelo de sociedade se construiu em cima desses pensamentos e veio se desenvolvendo e perpetuando até hoje um tipo de pensamento que agride quem não é o modelo de cidadão ideal, né, o cidadão de bem, talvez. Então, para falar de Stonewall, a gente precisa primeiro entender que, por exemplo, a nossa sociedade ela adota o estilo do branco europeu, né, e com a colonização, esse foi o modelo que se propagou e é entendido como um modelo ideal, que vem lá do modelo do que se diz ser o berço da sociedade ocidental, da Grécia Antiga, de Roma, do tipo de pensamento que essas sociedades tinham. Nesse vídeo eu vou abordar também alguns conceitos que eu acho importante para nortear a conversa e para nortear os próximos vídeos, as próximas discussões que a gente pode ter. A gente precisa entender que a nossa sociedade adota a monogamia, ou seja, acredita e reforça que o correto é uma pessoa se relacionar amorosamente apenas com um outro indivíduo por vez. Existem outras formas de se relacionar, como por exemplo o poliamor, que é uma forma de se relacionar onde você acredita que é possível amar e se envolver com mais de uma pessoa, com mais de um indivíduo ao mesmo tempo. E é engraçado porque vários desses conceitos dizem que é o certo porque é natural. Inclusive querem colocar a monogamia no cesto do que é natural. Mas a gente precisa entender o que é a natureza, então, né? Se a gente for olhar realmente para as outras espécies de animais, a grande maioria delas não é monogâmica. Inclusive os mamíferos pertencem a uma das categorias menos monogâmicas da natureza. Mas tudo bem, porque não é necessariamente por ser natural ou não que é certo ou não. Eu acho importante a gente falar que não deve existir esse tipo de determinismo, onde uma coisa é absolutamente correta porque se tem evidências na biologia. Da mesma forma que a gente não pode afirmar que uma coisa é absolutamente correta porque se tem evidências na psicologia. A gente precisa entender a pluralidade do ser humano e como nós somos formados por diversas características que não são apenas do corpo, do biológico, e não são apenas da mente, e não são apenas da sociedade, do que é uma construção social. Nós somos tudo isso, nós somos o conjunto dessas coisas. Isso me puxa para o conceito de monossexualidade, para a gente entender melhor o que eu quero desenvolver daqui para frente. Mono é algo que é único, então monossexualidade é a ideia de que uma pessoa se relaciona apenas com um tipo de sexo ou um tipo de gênero. Ou seja, indivíduos heterossexuais são monossexuais, porque um heterossexual, por exemplo, é um homem que só se relaciona com uma mulher, e vice-versa, né? Uma mulher que só se relaciona com um homem, se relacionam só com um gênero, por isso são monossexuais. Da mesma forma, existem os homossexuais, que é um indivíduo que se relaciona apenas com um indivíduo do mesmo gênero que o seu, né? O que faz deles também indivíduos monossexuais. Mas existem outras formas de se relacionar e de explorar a sexualidade humana, que são os indivíduos não monossexuais. No caso, os bissexuais estão dentro desse grupo. É interessante que na antiguidade, muitas sociedades ocidentais tinham a multissexualidade como parte da sua cultura, né? Todo mundo já ouviu falar que era comum na Grécia Antiga, e era até incentivado que os homens jovens se relacionassem com homens mais velhos, né? Que era uma espécie de tutoria, mesmo depois com que esses homens fossem casar com mulheres, por exemplo.
E com o advento da igreja cristã, a monossexualidade foi adotada como o estilo correto de se viver, como jeito divino e predestinado do homem de ser. E com isso a heterossexualidade foi imposta como o correto, né? E tudo que seria diferente dessas coisas seriam indivíduos desviantes, indivíduos errados. E eu acho legal falar que também até o século XVIII, a mulher era vista como um homem incompleto, né? Como um homem invertido, na verdade. As ciências da época falavam que os órgãos sexuais daquelas mulheres eram os mesmos órgãos sexuais masculinos, só que invertidos para dentro. Isso porque a forma tradicional de pensamento que a gente conhece até hoje é binária. Então existe o certo, o errado, o bom, o mal, o positivo e o negativo, o homem e a mulher. E não é que homem e mulher eram complementares, né? Opostos complementares. Eles eram opostos no sentido de um ser positivo e o outro ser negativo. Depois do século XVIII, que se desenvolveu melhor os estudos anatômicos, que foram falar essa ideia de que homem e mulheres eram opostos complementares, o que é uma construção social, tanto quanto todas essas coisas que eu falei são construções sociais. Inclusive Pierre Bourdieu, que é um sociólogo muito importante do século XX, trouxe em uma de suas análises, um dos estudos mais importantes, chamado A Dominação Masculina, a tese de que o pensamento binário é um dos responsáveis para a gente ter uma sociedade com um homem no centro, né? Com um homem como sendo superior à mulher, né? Com o masculino sendo superior ao feminino, através da maneira de pensar. A forma com que a gente é ensinado a enxergar a sociedade influencia a forma com que a gente vai interpretar o mundo, né? E é mais ou menos nesse sentido que homem e mulher são construções sociais, né? Que gênero é uma construção social, que é um conjunto de características que é atribuído a um gênero específico simplesmente por a gente acreditar que aquela é a forma correta de ser. Então a ideia de que homem é viril, de que homem é direto, de que homem é racional, de que homem tem que ser forte, tem que ser alto, e diversas outras características são construções que, graças a esse tipo de pensamento, a gente atribui ao que a gente chama de homem. E em contraposição a isso, a gente tem todas as características de sensibilidade, de fraqueza, de ingenuidade, de emoções que são atribuídas àquilo que a gente chama de mulher. E esse conjunto de características a gente costuma atribuir quando o indivíduo nasce. Ou seja, a gente achou um padrão que costumam chamar de padrão biológico, que seria o sexo biológico, para separar quais indivíduos são homens e quais indivíduos são mulheres. Essa forma de enxergar o mundo é uma construção social nesse sentido. Tem a famosa frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Exatamente nesse sentido, ela está falando que o ser mulher ou o ser feminino não é algo biológico. Todas essas características que são atribuídas à genitália de alguns indivíduos são características que foram construídas para tornar aquele indivíduo naquilo que se acredita ser o ideal. Não sei se está muito claro, estou divagando muito, porque é um assunto complexo, é um assunto longo, que dá muita discussão, discussões geralmente muito acaloradas, inclusive, mas eu acho importante falar que os conceitos de gênero, de sexualidade, todas essas construções que a gente acredita ser o normal hoje, não eram em algum momento do passado, às vezes em um momento muito recente do passado, e muito provavelmente não vai ser daqui a pouco. Isso porque a gente não pode dizer que existe um determinismo, que existe uma essência das coisas, né? Nem mesmo na biologia existe esse binarismo como a gente gosta de acreditar. Não existe apenas dois sexos na natureza. As pessoas intersexuais sempre existiram e sempre tiveram que se subjugar ao que se diz ser o normal. Indivíduos que não estão em conformidade com o que acredita-se ser o natural, o correto, o padrão, sempre existiram, sempre vão existir, porque nós somos seres múltiplos. Stonewall, para mim, fala um pouco dessa história. Para quem não sabe, Stonewall, a Revolução de Stonewall, eu gosto de falar revolução porque foi uma revolta, realmente, né? Foi um momento em que a comunidade LGBT+, que não existia ainda esse termo, né? Mas a gente considera ali o início do movimento LGBT+, se revoltou contra toda uma estrutura de sociedade que perseguia essas pessoas, que violentava essas pessoas fisicamente, psicologicamente, financeiramente. Stonewall era um bar em Greenwich Village, que é um bairro de Nova York, que tanto o bar como o bairro era um lugar para abraçar a comunidade LGBT, né? Era uma espécie de refúgio. Mas bares como esses eram proibidos. É importante lembrar que nessa época era crime você usar uma roupa de um outro gênero
que não era aquilo que falavam que você era, né? Era crime ser drag queen, era crime ser uma pessoa trans. Existia toda uma política de bons costumes de perseguir pessoas LGBT, mesmo que em alguns estados naquela época não era mais crime ser gay ou se envolver com uma pessoa do mesmo gênero. Existia toda uma perseguição policial, pressão política de empresários para não aceitar essas pessoas dentro dos seus espaços. Então, para um bar como Stonewall funcionar, ele precisava de proteção, ou da polícia ou da máfia, e esse bar tinha as duas coisas, né? Na verdade era um bar da máfia que tinha proteção policial, né? Que subornavam os policiais para deixar aquele bar acontecer. E no dia 28 de junho de 1969, a polícia foi até aquele bar para talvez buscar o seu dinheiro do suborno e, como de costume, começou a violentar algumas pessoas que estavam lá, né? E isso deu início a uma revolta social, começou uma represália contra aqueles policiais, contra a força policial, que durou dias. Foi uma espécie de revolta, uma espécie de luta contra aquele sistema representado pela força policial. E dentre as principais pessoas que estavam liderando aquele movimento de contracultura, que um ano depois, em 1970, foi uma das responsáveis por organizar a primeira parada do orgulho LGBT, embora ainda não tivesse esse nome, mas a gente considera dali o marco desse movimento, era a Marsha P. Johnson, uma pessoa preta, trans, drag queen, que era um dos principais ícones do movimento naquela época e foi uma das principais articuladoras dessa movimentação, junto com outras pessoas como Silvia Rivera, que também era uma pessoa trans, que foi muito importante dentro do seu movimento para mobilizar e acolher outras pessoas. Era ativista e era reconhecida como uma das mais importantes ativistas daquele momento. Stormé de Laverry, uma mulher cis lésbica que não estava em conformidade com o padrão de feminilidade. Na Netflix tem um documentário que fala um pouco sobre essas experiências, essa vivência, que é A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que vai focar um pouco na investigação do assassinato da Marsha, mas vai explorar um pouco desse cenário, do que estava acontecendo naquele momento e de como essas pessoas que não estavam em conformidade com o que era visto como certo, com o que era aceitável, inclusive dentro da própria comunidade gay, era uma comunidade majoritariamente de homens brancos que rejeitavam qualquer outro de indivíduo que não se encaixava naquele estereótipo que estava se formando. Essas pessoas que inclusive formaram o movimento LGBT+, por pessoas pretas, latinos, pessoas trans, pessoas não monogâmicas, pessoas não binárias, todos esses indivíduos que foram muito importantes para aquela época, que foram dentre os principais ícones e articuladores daquela época, foram colocadas de lado quando o movimento se estabeleceu politicamente e foi dominado por homens brancos. Como sempre na história, né? Por isso que eu disse que Stonewall é meio que um símbolo desses movimentos de resistência que sempre aconteceu na história. Acho importante falar que essas pessoas não foram as primeiras do mundo, as primeiras a organizar nem mesmo marchas, comunidades, articulações políticas para pessoas LGBT. Existe registro desde o início do século passado de pessoas nos Estados Unidos, na Europa, que se articulavam dessa forma, e a partir dos anos 50, mas principalmente nos anos 60, na América Latina houveram vários movimentos de contracultura. Eu acho importante a gente enxergar Stonewall como um símbolo para as nossas próprias vidas, né? Como um indicativo da importância de não se enquadrar dentro do padrão, de não reforçar apenas aquilo que é majoritariamente aceito. O único motivo de existir ainda um modelo padrão de sociedade e que é um modelo racista, machista, LGBTfóbico, é porque existem indivíduos que estão afirmando essas coisas como o correto. Parafraseando Brecht, questione tudo que parece natural, sobretudo aquilo que parece natural. E se é para ser pragmático, vamos ser honestos e parar para pensar. A diferença fere você, a diferença fere outros indivíduos, porque se não fere, não tem motivo para não ser aceito. Eu não posso condenar o outro por ser diferente de mim. Na verdade, a gente percebe que ser diferente é fundamental para construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. Só assim, com pontos de vista diferentes, a gente vai ter um diálogo construtor. Se entendermos que podemos ser diferentes e está tudo bem nisso, a gente vai ajudar a construir esse diálogo. A gente vai ajudar a espalhar essa ideia de que não existe o certo. Falei muita coisa que pode ser dolorosa para algumas pessoas, pode ser polêmica para outras pessoas. Eu gostaria que vocês contribuíssem aqui nos comentários falando um pouco da percepção de vocês sobre esses assuntos, sobre o seu ponto de vista, sobre alguns conceitos que eu trouxe. Se você tiver dúvidas sobre esses assuntos, pode perguntar também. Se tiver dúvidas sobre a comunidade, se tiver dúvidas pessoais,
pode deixar aqui ou entrar em contato direto comigo, que eu vou gostar muito de participar dessa conversa e de continuar essa conversa. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre a minha vivência, a minha experiência enquanto uma pessoa bissexual e outros aspectos dessa bandeira. A gente se vê lá. Tchau!